Tropa de Elite foi outro filme que você fez a montagem. E que é uma história que eu não conheço bem, mas sei que existia um protagonista que foi trocado na montagem. O Capitão Nascimento não era para ser tudo o que ele foi no filme que a gente conhece, né? O plano inicial era o André ter mais protagonismo. E aí eu queria que você contasse um pouco disso. Como é que você troca o protagonista depois que o filme já foi rodado? Se é que foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi bem isso, mas com muito mais complicadores do que... A gente sempre simplifica para contar, mas assim... O roteiro era um filme contado pelo personagem do Matias. Né, eu falei André, era o... O André Ramiro é o ator, né? Ele era um filme contado pelo Matias, que ele era um estudante de direito que entrava na Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque ele precisava pagar a faculdade e ele acabava... Então, toda a narração off que era do Matias era uma narração vista pelo ponto de vista de uma pessoa que está entrando na instituição, que não conhece a instituição e está sendo surpreendida pela realidade daquela instituição, que estava toda corrompida por dentro. Isso tem bastante no filme. O que você falou agora ainda acontece no filme, né? Tem, mas o que acontece é que isso, quando a gente inverteu, a gente inverte o ponto de vista. Não é mais uma pessoa que está entrando na instituição, é uma pessoa que está saindo da instituição, que conhece como funciona e que está nos contando com um conhecimento de causa sobre aquilo. Tá. Então, a grande dificuldade foram algumas, né? Então, a gente tinha trabalhado já... Mas por que teve que mudar esse ponto de vista? Você montou e não ficou legal? Não funcionou? A gente tinha trabalhado mais ou menos uns 6 ou 7 meses já na montagem. A gente estava não sei em que corte. Era a história do Matias, que era esse cara que entrava na instituição, começava a se surpreender até chegar no treinamento do BOPE. Então a gente mostrou para algumas poucas pessoas, que o Zé Padilha não gostava muito de mostrar para muitas pessoas. A gente mostrou para algumas pessoas e a reação era sempre a mesma. Eram duas. O filme é legal, mas ele demora 50 minutos para começar. Isso nunca é uma Não, é péssimo, né? É uma péssima notícia quando você está montando um filme e as pessoas falam... Se fosse no YouTube seria pior ainda, porque no cinema a pessoa não levanta e vai embora. É difícil isso acontecer. Agora no YouTube a troca de vídeo já... Aí 3 minutos já é muito. Já. Tem que conquistar nos primeiros segundos. E esse era uma das notas que a gente tinha. E a outra nota era... mas o Wagner Moura, hein? Nossa, ele tá muito bem nesse papel. E tinha o personagem do Capitão Nascimento, era um personagem secundário, muito importante no filme. E a gente começou a analisar por que desses comentários, e a gente percebeu que o personagem do Matias, ele não sabia muito o que ele queria nos primeiros 50 minutos do filme. Ele não sabia se ele queria ser um advogado, se ele queria estar na faculdade, se ele queria ser um policial. E aí, a partir do momento que ele entrava no BOPE, no treinamento do BOPE, aí ele começava a saber o que ele queria. E geralmente, a gente não gosta muito de personagem que não sabe o que quer ou que a gente não se identifique com alguma coisa. Isso era uma das coisas. E a gente começou a perceber que depois de 50 minutos, o Wagner Moura entrava mais contundente no filme. Ele aparecia no começo do filme. Mas ele entrava mesmo quando a gente chegava no treinamento do BOPE. Ou seja, não era coincidência os 50 minutos. Não era coincidência. E aí eu lembro que a gente estava numa padaria, tava eu, José Padilha, o diretor do filme, e o Braulio Mantovani, que era o roteirista do filme, que é o mesmo roteirista do Cidade de Deus. E eu lembro dele mencionar, a gente estava dizendo, o que a gente vai fazer agora com esses comentários, o que a gente vai fazer? E o Braulio mencionou que teve uma versão de roteiro que era narrada pelo Matias e pelo Capitão Nascimento, tinha as duas. E aí veio a sugestão da gente remontar o filme inteiro pelo ponto de vista do Capitão Nascimento. Ou seja, a bomba foi jogada na sua mão. Eu lembro de eu levantar, pedir para ir ao banheiro, entrei no banheiro, chorei 15 minutos ininterruptamente. Sério? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou começar do zero agora, 6 meses de trabalho, o que eu faço? Eu não sei. Voltei, tomei um excelente suco de laranja com abacaxi, sem açúcar, recomendo, salva qualquer desespero. E falei, bom, vamos lá. Aí eu dei a primeira ideia. Eu falei, olha, então, agora, se o personagem principal é o Capitão Nascimento, qual é o dilema dele? Então, com a que a gente tinha, eu falei, vamos fazer o seguinte, o filme é sobre esse cara que quer sair da instituição, ele vai ser pai, ele quer sair, ele tá com questões, né, tá com síndrome do pânico, e ele precisa achar um substituto. Para ele sair, ele precisa achar um substituto. E aí o grande problema dele é o Matias e o Neto, se não me engano, se eu não tô falando besteira. Que é o outro policial. Que é o outro policial.
Se eles fossem a mesma pessoa, o problema do Capitão Nascimento estava resolvido. Mas como ele não era, ele tinha que escolher entre um dos dois. Então, este é o grande dilema dele. A partir do momento que a gente chegou nessa nova sinopse... Então, mas aí parou. Peraí, você mudou a história, mas tinha isso gravado? Você tinha como construir essa história a partir de um material que foi gravado com outra história? Esse é o poder da montagem. Então, aí que tá. O Zé Padilha reescreveu todo o off, né? Ele reescreveu todo o off pelo Pum. E aí eu pegava o off que estava escrito e com o material que foi filmado, eu tive que remontar o filme, dando as importâncias aonde eu tinha que dar e tirando importâncias em lugares que jogavam pro outro lado. Então, basicamente, o Zé até filmou algumas outras cenas depois disso. Mas pouca coisa. Mas nenhuma dessas cenas que ele refilmou foram para fazer essa reestruturação. Eram problemas de entendimento ou de cenas que tinham ficado para ser refilmadas mesmo, que precisavam ser refilmadas independente de qual era a linha narrativa do filme. Mas a gente mudou a sinopse do filme, mudou o protagonista do filme com o mesmo material, só mudando tudo na montagem.